Depois a gente fala mais. Diz assim a palavra de Deus, segundo diz Lucas, capítulo 2, versículo 39. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galileia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E ele, tendo já 12 anos, subiu a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminaram aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram um caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos que ouviram admiraram da sua inteligência e resposta. E quando viram, maravilharam-se e disse de sua mãe: Filho, por que fizestes assim conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que ele dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré. E eram-lhe sujeitos, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. Versículo 52 e último. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e para com os homens. Você certamente já me ouviu pregar esta mensagem. Só que eu tenho algo diferente para você nessa tarde, porque eu vou trazer para vocês um pouquinho dentro da teologia, o que quer dizer isso. Por quê? Porque segundo o costume judaico, eu queria que você prestasse bem atenção agora, porque agora é uma palavra importante para você aprender, a partir desse momento agora, você vai aprender, talvez coisa que você não sabe ainda, tá? Eu já preguei várias vezes sobre essa palavra, mas nunca envolvi teologia nela. Hoje eu vou trazer um pouco de teologia dentro desta palavra. Segundo o costume, né, judaico, segundo o costume judaico, nós temos 2 palavras em hebraico, tá? Que é o mitzvah, que quer dizer mandamento, e mitzvot, que quer dizer mandamentos. E havia várias leis, leis civis, lei do casamento, lei moral, enfim. O povo judeu tinha várias leis, a palavra de Deus, a Torá, o Canon, eles tinham várias leis, eram várias, muitas. Segundo o costume judaico, a criança era ensinada em casa até 2 anos de idade pelos seus próprios pais. Ela era criada, a criança nascia e até os 2 anos de idade ela aprendia a falar papai, mamãe, essas palavras, e aprendia a ler, tá certo? E aprendia a ler. Com os 2 anos de idade, era levado para o sacerdote, que era lá o mestre, né, o rabino, e esta criança, ela era ensinada em toda a Torá. Essa criança era ensinada em todo o costume judaico, porque os judeus nunca separaram os costumes da sua cultura com a religião. Os judeus sempre traziam dentro da cultura, Shalom, irmã Bianca, dentro da cultura judaica, junto com a religião. Eles não separavam essas coisas. Tanto é que Jesus, quando quando Jesus pregava na terra, né, quando ele veio à terra há mais de 2000 anos atrás, Jesus, ele falava, ele ensinava, ele falava, as parábolas de Jesus era tudo dentro do costume judaico, da cultura judaica, porque Jesus era judeu. Então, tudo que Jesus falava, tanto nas parábolas ou ensinava alguma coisa, ele trazia uma comparação dentro da cultura judaica. Então, esta criança, ela era ensinada com 2 anos de idade a ler, a ler. E depois era levado para os rabinos. E os rabinos, eles iam ensinar, eles iam estudar nessa escola de rabinos, tá certo?
nessa escola de rabinos. Até os 12 anos de idade, essa criança estudava na escola de rabinos. E esses rabinos olhariam para essa criança e diriam assim, ó, essa criança, ela tende a ser um mestre, ela tende a ser um rabino. E aos mestres rabinos mais antigos, olhavam para aquela criança e diziam assim, ó, esse aqui é um rabino. Então, essa criança, ela ia agora viver só para estudar e aprender tudo sobre relacionado à religião. Então, ela não poderia servir ou fazer outra coisa, ela estudaria para ser sacerdote. Então, entenda, na cultura judaica, essa criança, ela era avaliada pelos rabinos. Os rabinos olhavam para aquela criança, mediante o desenvolvimento daquela criança, né, com quase aproximadamente 12 anos de idade, essa criança agora, ela é ingressada. Se ela tem o desenvolvimento para ser um rabino, um mestre e até sacerdote, essa criança vai viver só para aquilo. Se o pai, por exemplo, for um pedreiro, essa criança não vai poder ser um pedreiro. Se o pai for um carpinteiro, essa criança não vai poder ser um carpinteiro. Então, veja o que acontece aqui na cultura judaica. Então, essas crianças, elas, depois que completassem 12 anos de idade, o rabino escolhia a criança e dizia, esta criança aqui vai ser meu discípulo. Então, cada rabino escolhia uma criança dentro da escola dos judeus para ser um discípulo. Aí você tem a palavra de Deus, que Jesus dizendo no Evangelho de João, capítulo 15, não foram vocês que me escolheram, eu escolhi a vós. É por isso que tem essa palavra, Jesus diz lá, não fosse vocês que me escolheram, mas foi eu que escolhi a vós. Louvado seja Deus. Por quê? Na verdade, quem escolhia era... Deixa eu voltar aqui. Na verdade, quem escolhia era o adolescente. O adolescente olhava para os rabinos, estudava com eles e escolhia. Eu quero ser aluno do Senhor. Então, a criança que escolhia, estou só consertando aqui, que eu inverti aqui o caso. A criança escolhia o rabino, que ele queria por mestre. Então, quando essa criança escolhia o rabino que ele queria por mestre, ele seria discípulo daquele mestre. Então, essa criança era ensinada por aquele mestre rabino. Então, aí é onde Jesus disse, não foram vocês que me escolhestes, eu que escolhi vocês. Porque, na verdade, no costume judaico, a criança de 12 anos escolhia o mestre. E aqui Jesus está dizendo, não foram vocês que me escolheram, mas foi eu que escolhi vocês, né, para que deis fruto e o vosso fruto permaneça. Então, estou trazendo para vocês hoje, dentro desta palavra que eu li, um pouquinho de teologia para chegar aonde eu quero. Embora eu sempre preguei essa mensagem, nunca trouxe nada de teologia para vocês, né? Então, hoje estou trazendo essa tarde para vocês um pouco de teologia, de estudo, né? Um pouco de estudo teológico, estudo a palavra de Deus, mais aprofundado. Então, veja, diante dessas leis que existia em Israel, né, que os judeus prezam pela Torá, pelo Canon, então são a Bíblia que eles prezam e eles prezavam a lei. Então, a cultura deles, a criança aprendia e escolhia os seus mestres e ali passava a ser discípulo. Se o mestre falava, olha, traz ali para mim um copo de água, ele trazia, isso era feito com muito prazer. E quando esse rapaz crescia e se tornava já adulto, e quando ele se casava, ele não poderia trabalhar. E as mulheres desses homens escolhidos para ser rabino, eles só estudavam. Você pode observar lá em Israel, tem aqueles homens que tem aqueles cabelinhos assim, que tem o talik, né, o kipá. Então, eles são homens que são alto patente no quesito a sabedoria da lei. Eles entenderam, estudaram para aquilo. Então, eles tinham esse talento para aquilo, eles eram desenvolvidos naquilo, então eles não poderiam trabalhar. E as mulheres que eram casadas com esses homens, elas eram praticamente honradas, elas se sentiam honradas por se casar com um homem desse, e eles não trabalhavam. Eles viviam apenas
para... eles viviam apenas para como é que fala? A sinagoga, apenas para ministrar na sinagoga. Então, esses homens viviam apenas para aquilo. E as mulheres trabalhavam e trabalhavam com muita honra para manter, para sustentar esses homens, porque elas acreditavam pela cultura judaica que aquilo era um chamado especial de Deus para a vida deles. Então, eles não trabalhavam e eles viviam apenas para ser rabino, para aprender na cultura judaica tudo que a lei dizia. E até ainda hoje, para você que conhece Israel, que já viajou a Israel, ainda hoje, o governo de Israel ajuda, né, financeiramente essas pessoas que estudam para viver e ser um sacerdote. Então, isso aí é a palavra, é o que diz a cultura judaica. E existe lá, para a criança que tinha 12 anos, em hebraico é o bar mitzvah, bar mitzvah é quando a criança completa 12 anos de idade e esse menino torna a ser filho do mandamento, bar mitzvah, que é em hebraico, bar mitzvah, é a criança quando completa 12 anos, ela passa a ser chamada filho do mandamento, filho do mandamento. Então, essa criança, isso, olha aí, a Letícia colocando certinho aí, ó. É isso, bar mitzvah, é isso aí. Filho do mandamento. Então, essas crianças, elas tinham, assim, algo especial, elas tinham esse dom de entender e compreender as coisas, e elas queriam muito, elas trabalhavam para isso, né? Sendo discípulos dos seus mestres, elas queriam aquilo. Então, essa criança, se desenvolvesse para este lado, ela se separava só para viver na cultura dos judeus, estudando para ser um sacerdote. E os demais que não eram, né, tinham esse talento, ele trabalhava no trabalho secular. Tanto é que Jesus, quando chamou os seus discípulos, os meninos lá, o Pedro, né, o Mateus era coletor de impostos, Pedro era pescador. Então, eles não foram, tá bem? Eles não aprenderam, eles não ficaram para estudar e ser um sacerdote. Por isso, eles trabalhavam na função de coletor de impostos e na pescaria, que era a profissão de Pedro, de Tiago, de João, os filhos de Zebedeu, que tinha lá uma empresa de pescaria. Então, aprendendo nessa tarde com esta palavra, nós entendemos que a cultura judaica ela é totalmente diferente da nossa cultura. Não tem nada a ver com a nossa cultura, mas tudo que Jesus falou dentro da palavra, ele trouxe para nós hoje, a palavra traz para nós hoje, nós temos que entender a palavra de Deus segundo a nossa cultura e não segundo a cultura dos judeus, mas os originais da Bíblia. Quando você passa a estudar a Bíblia, olhando os originais no hebraico, você consegue entender, aplicar melhor a palavra de Deus e saber o que verdadeiramente está acontecendo. Veja aqui na passagem do capítulo 2. Na passagem do capítulo 2 aqui de Lucas, que eu acabei de ler para vocês. Veja bem. Os pais de Jesus, Maria e José, todo ano eles iam festejar a festa da Páscoa em Jerusalém, que era no alto. Eles subiam a Jerusalém. Então, todos os anos eles iam lá para poder comemorar a Páscoa. E nesse dia eles foram levando Jesus, que já tinha 12 anos de idade, já havia cumprido lá, né, o Bar Mitzvah, né, que já estava, é o filho do mandamento. Só que Jesus chega lá, Maria e José estão animados com a festa da Páscoa e eles esquecem Jesus para trás. Andaram um caminho de 3 dias e não sentiram falta de Jesus. Esqueceram Jesus, filho da lei, isso aí, filho do mandamento, filho da lei. Eles esqueceram Jesus, né? E quando eles foram perceber isso, eles já tinham andado caminho de 3 dias. Esse caminho de 3 dias, eles vão voltar, fazendo novamente o trajeto, e vão chegar e vai encontrar Jesus, dando uma aula para os doutores da lei.
para os rabinos. Por quê? Eles ficaram tão admirados do ensinamento de Jesus, porque na cultura deles, a criança de 12 anos estudava para aquilo. Só que Jesus não foi à escola de rabino. Então, para eles, a surpresa maior era de onde vem essa sabedoria. Obrigada, Arilúcia, pela sua contribuição. Qual era o pensamento daqueles homens que ali estavam? Jesus dando a eles, fazendo pergunta e Jesus respondendo, sendo que ele não tinha ido a nenhuma escola rabina. Até 12 anos, você não sabe. A Bíblia não declara, a Bíblia não fala da infância de Jesus. E aí, quando eles veem Jesus fazendo pergunta e falando sobre assuntos que só eles, doutores e aqueles que estudaram lá, eles conheciam as crianças que faziam o mishbar. Eles conheciam as crianças. Agora, Jesus está lá como filho da lei, como filho do mandamento. E não tinha ido às escolas rabínicas. E aí, essa foi o espanto maior. Veja bem o que diz aqui a palavra do Senhor. Veja bem. Versículo de número 47. E todos os que ouviram admiravam de sua inteligência e resposta. E quando o viram, maravilharam-se e disse de sua mãe, filho, por que fizestes assim para conosco? Veja bem que eles estavam ouvindo Jesus, eles ficaram maravilhados por poder ver Jesus falando daquela forma, sem entender por que é que o menino de 12 anos, que era para estar estudando na escola rabínica, aprendendo, ele estava ensinando. Eita glória! Ele era para estar estudando, aprendendo com os rabinos, com os mestres. Jesus estava ensinando e fazendo perguntas que eles não tiveram como nem responder. Eles ficaram admirados de tamanha inteligência de Jesus. Eita glória! Aleluia! E quando eles pegavam, quando os rabinos levavam, voltando um pouquinho aqui atrás, quando essa criança era levada pelos pais para a escola dos rabinos, e o rabino pegava essa criança nos braços e dizia, esse é o meu filho em quem eu tenho prazer. Por quê? Porque ele era escolhido para ser um sacerdote, um rabino também. Daí tem a fala de Jesus no Rio Jordão, quando João Batista vai batizar Jesus, quando o pai disse, esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Porque isso era o que acontecia com todos os que era aceito pelas escolas rabinas e logo após eram mestres. Então eles pegavam essa criança no colo e no costume rabino, no costume judaico, eles diziam, esse é o meu filho, em quem eu tenho prazer, porque eles assumiam a responsabilidade daquela criança. E aquela criança seria um mestre. Então veja aí que tudo que Jesus fala na Bíblia, ele fala dentro da sua cultura, da cultura judaica. E Deus, a mesma coisa. Jesus e Deus e Espírito Santo trabalhavam dentro da cultura dos judeus. Então, hoje, por que nós hoje não podemos, hoje, igual a pastora de vez em quando dá uma lambada aqui, uma lapada aqui, de gente, para com esse negócio de querer ficar usando kippá, talit, nada dessas coisas, não tem nada a ver conosco. As pessoas hoje andam com aquele negócio no pescoço, talit, bota aquele... Isso não tem nada a ver. Se você não é judeu, se você não vive lá em Israel, se você não mora em Israel, se você é brasileiro, se você conhece a palavra de Deus, se a palavra de Deus te ensina e a cultura judaica é só para que você aprenda dentro da cultura o que diz a palavra de Deus hoje, nos originais, não tem nada a ver você hoje trazer para a cultura do Brasil os costumes dos judeus. Porque senão você terá que cumprir aproximadamente mais de 600 leis, tá certo? Que são dentro dos mandamentos dos judeus. Então, fora as festividades. Então, se você quer hoje usar kippá ou andar de talit,
Tá ali, você tem que cumprir todo o mandamento, todo o ritual judaico. Então, por isso, hoje, nós não estamos andando nas práticas de judeu. Nós somos brasileiros, nós somos gentios, nós somos considerados gentil. O Senhor nos chamou para ser gentil, porque senão, caso contrário, nós seríamos nascidos lá em Israel e teríamos vivendo lá, estaremos vivendo lá, talvez até iludidos até hoje, sem a volta de Jesus. Então, vou explicar a vocês aqui o que acontece. Então, nesse contexto, hoje a pastora Valdirene é mal interpretada. Por quê? Porque quando eu vou falar do talib ou do kippá, as pessoas, mas não, isso é uma unção. Não, não tem nada a ver com unção. Se for olhar pela unção dos judeus, gente, os judeus, foi eles que assassinaram Jesus. Foram eles. Se você for olhar pela unção do talib, se você for olhar pela cultura dos judeus, não tem nada a ver você atrair a cultura do judeu para você. Aquilo é cultura dos judeus. Aquilo para eles era uma autoridade, uma glória que descia sobre eles através do talib, mas só que eles ainda estão cegos espirituais. Para eles, Jesus ainda não veio. Para eles, o Messias ainda não veio. Então, há uma importância para você que é brasileiro, para você que é crente, para você que conhece a palavra de Deus, entender que nós não podemos atrair esses usos e costumes judaicos para o costume brasileiro. Por quê? Porque a gente sabe muito bem que nós não somos judeus. Nós somos brasileiros, de cultura brasileira, e nós podemos estudar a palavra dentro da cultura dos judeus para entender e interpretar melhor a Bíblia. Mas não que nós temos que trazer o costume judaico para a nossa cultura hoje. Então, isso não tem nada a ver, isso não está fora do contexto bíblico, isso está fora dos costumes bíblicos. Você vê muita gente hoje idolatrar o talib, você vê muita gente hoje idolatrar, né? Eles olham muito para os judeus, só que eles têm que entender que, por mais que o judeu seja uma pátria, um povo que Deus realmente tem com eles um propósito, é a nação eleita pelo Senhor, todavia eles rejeitaram o Messias. Para eles, Jesus ainda não veio, ele vai vir. E quando eles vão ver isso? Eles vão ver isso quando chegar no tempo do juízo, quando Jesus descer com seus 2 pés no Monte das Oliveiras e vai abrir-se numa grande abertura que vai ser o espaço, um vale, que será chamado Vale do Armagedon, ou Vale do Megido, Vale do Juízo, aonde quando os soldados ou os judeus que mataram Jesus e crucificaram Jesus, eles vão olhar para Jesus e vão dizer, foi nós que os transpassamos. A palavra de Deus diz que até os que transpassaram Jesus verão Jesus descer no Monte das Oliveiras. Então, se nós formos atrair para nós hoje a cultura dos judeus em relação ao kippá, ao talib, essas coisas, se você for olhar pela a unção, pela a sabedoria, pela autoridade dos judeus, vocês nunca aceitariam o fato deles ter permitido que Jesus fosse crucificado e morto. Então, quando nós olhamos para isso, os judeus têm muita dívida com Deus. Embora eles sejam um povo escolhido de Deus, remanescente do Senhor, é um povo que Deus ama, porque Jesus é judeu. Então, veja, tudo isso, mas se nós formos olhar em quesito a prosperidade, a autoridade, isso tudo fica lá no contexto judeu, nada atraído para cá, para a nossa cultura brasileira, tá certo? Nós precisamos estudar o hebraico, precisamos aprender um pouco do hebraico para entender a palavra de Deus num sentido mais aprofundado, porque Jesus era judeu. Então, tudo que ele falava relacionado à cultura dos judeus. Então, você vai aprender a palavra de Deus na teologia, você vai aprender um pouco de hebraico, para você entender nos originais escritos, porque a nossa Bíblia ela foi totalmente reformada, ela do hebraico para cá, ela teve mais de 200 ou 2.000 traduções, né?
realmente ela foi escrita em alemão, né, por Martim Lutero, depois para o espanhol, depois ela foi traduzida depois de 100 anos por um rapaz chamado aí João Ferreira de Almeida. Depois de 100 anos, ela foi traduzida para o português e sofreu muito detrimento, né? Durante todos esses anos ela foi precisando ser reavaliada. Então, há muitas coisas que foram mudadas decorrente as escritas, tá? Na escrita. Tá? E nem tudo que foi escrito, por exemplo, essa Bíblia NVI, essa é a pior tradução de todas. Se você tem uma Bíblia dessa aí na sua casa, a INVI, a tradução Novo Mundo, essa é a pior tradução que tem. Essa é a pior tradução que tem. A que mais comete erros em tradução é a NVI. Tá certo? É que mais comete erros em tradução. Eu ainda continuo com a Bíblia mais antiga, do João Ferreira de Almeida, tá bem? A corrigida. Mas, de todas as piores, a melhor, a melhorzinha ainda, que menos ainda tem muita coisa. Mesmo assim, a nossa Bíblia hoje, a maioria delas, pois é, essa é a pior tradução, tá, Letícia? Eu não tenho a NVI. Pois é, essa NVI é a tradução Novo Mundo. Essa aí é a pior tradução que tem. Então, ainda hoje, que chega um pouquinho, mesmo assim estão todas distantes ainda, estou tentando buscar para mim agora uma Bíblia em hebraico. Eu ainda não tenho uma Bíblia em hebraico. Eu estou buscando ver se eu consigo pela internet uma Bíblia em hebraico. Haja visto que eu estou estudando um pouquinho, né? Então, pois é. Então, é bom a gente procurar saber, porque a maioria das Bíblias, até a João Ferreira de Almeida, elas não falam de Yahvé ou Yahweh, né? Que é Jesus. Eles falam Senhor. Senhor, qualquer um pode ser Senhor. Foram revisões de gramática, isso aí. A Bianca é entendida, tá? Então, veja bem, então houve passou por muita transformação. Então, se você for olhar hoje, a palavra de Deus só tem um lugar, se não me engano, em Deuteronômio, que fala que, olha, assim, 8.000 palavras a menos. Olha aí a Bianca aí, ó. A Bianca tá por dentro. Ó. Aí, ó, a Bianca tá por dentro. Tá vendo? É isso aí mesmo. Então, essa é uma das piores traduções que tem. Então, nós ainda estamos procurando chegar um pouquinho lá, porque Deuteronômio é o único livro que fala, se não me falha a memória, depois eu vou buscar saber, que fala sobre Yahvé ou Yahweh, que o meu nome será Yahvé, ou o meu nome será Jeová, o meu nome será Yahweh. Então, a maioria das traduções diz, meu nome será o Senhor, meu nome será o Senhor, tá certo? Então, essa tradução é errada para os judeus, eles não aceitam. É igual, por exemplo, o livro de Salmos. Um judeu não aceita a palavra em grego psalmoi, eles não aceitam chamar psalmoi, eles só aceitam chamar salmos. Então, psalmoi para eles é uma tradução totalmente errada. Então, eles não aceitam ser chamado psalmoi, e sim salmos, tá bom? A King James também é bom, mas tem algumas traduções bem afastadas um pouquinho. Eu tenho tradução da King James, eu tenho internacional, tenho bastante tradução aqui em casa, só não tenho ainda a Bíblia traduzida do hebraico. Então, deixa eu concluir aqui. Vou trazer mais para vocês, tá, gente? Em outras tardes, vamos estudar um pouquinho mais, tá? A gente vai falando um pouquinho de cada coisa. Mas deixa eu te falar agora sobre esses 3 dias que se perderam aí. Né? Segundo a cultura judaica, esses 3 dias são 3 milênios, tá bom, gente? Esses 3 dias são 3 milênios. E esses pais de Jesus aí são os pais apostólicos, tá? Nós vamos trazer agora para a teologia, tá bom? Nós estamos trazendo para a teologia que esses 3 dias são 3 milênios, tá bom? São 3 milênios. Em que? O que aconteceu com esses 3 milênios? Primeiro milênio, segundo milênio, terceiro milênio. O que aconteceu? Aconteceu que esses 3 dias, a Bíblia diz que Jesus se perdeu, né? Maria e José perderam Jesus, esquecendo Jesus lá, né, no lugar onde ele ficou ensinando aos doutores. Tá certo? Ali eles esqueceram Jesus e ficaram procurando Jesus por 3 dias. Depois voltaram a encontrar com Jesus de novamente e levaram Jesus de volta. Por quê? Por quê? Porque a igreja apostólica, né, os pais
de Jesus, aqui no caso é a igreja apostólica, se perdeu. Eu vou trazer para vocês nesse contexto aqui no Teologia, eles se perderam, por quê? Porque eles desceram de Jerusalém e foram pregar em outras nações. Eles levaram, né, a palavra, eles desceram de Jerusalém e esqueceram Jesus em toda a trajetória desses milênios. Eu vou trazer para vocês entenderem o que a igreja apostólica faz. Ela se perde, né, no passar dos anos. Ela se perde do verdadeiro Yeshua HaMashiach. Eles se perdem. E eles agora vão, entre as nações, eles vão agora trazer uma noção de uma igreja apostólica, não mais em Jerusalém, uma igreja apostólica romana, que nada tem a ver, né? Não sei se os irmãos católicos estão aí me assistindo, possa ficar um pouco triste com a pastora, mas a verdade é essa. A verdade, pela cultura dos judeus, né, os pais espirituais e apostólicos de Jesus é justamente a igreja que se perdeu nesse contexto. Eles desceram de Jerusalém e foram pregar para as nações. E nas nações eles se envolveram, em vez de trazer, né, Yeshua HaMashiach, eles se perderam dele. Eles se perderam dele, e então agora se ingressaram, não mais em Jerusalém, mas em Roma, de onde surgiu esse contexto da igreja apostólica romana. E é uma coisa bem difícil de você querer acreditar nisso aí, porque igreja apostólica romana não tem como. Tanto é que Paulo, quando ele estabeleceu a igreja em Roma, ele praticamente ele vai trazer a igreja para entender que não tem nada a ver, são costumes romanizados que eles aplicaram dentro da igreja. Então a igreja se perdeu, né? Os pais apostólicos de Jesus naquela época se perderam e se envolveram com a religião de Roma. E ao se perder pela religião, eles passaram-se 1 milênio, 2 milênios, e eles se perderam de Yeshua HaMashiach. Agora, nós já estamos vivendo o 3º milênio, tá, gente? Nós já estamos dentro do 3º milênio, praticamente. E aí vai ser onde eles vão começar a voltar. Porque tem a profecia para Jerusalém, que quando Israel voltar a ser nação novamente, vocês sabem disso, né? Isso é para todo mundo saber, que isso é coisa corriqueira, você já deveria saber disso. O relógio de Deus é Israel. Então, quando você olha para Israel, você consegue ver dentro da palavra de Deus, sobre a cultura dos judeus, o que Jesus já falava. Então, nós estamos no 3º milênio e agora é a hora que eles estão voltando. Eles se perderam no costume da doutrina, da sã doutrina, eles se perderam nos mandamentos, eles se envolveram com a religião de Roma. E agora eles começam a voltar novamente nesse 3º milênio, eles vão voltando para suas casas, e isso já tem o apoio de Israel, que já está ajudando, inclusive, nas passagens, com moradia, trazendo de volta esta igreja apostólica, de volta para Jerusalém, para Israel, que vai se tornar novamente esta nação que um dia se perdeu dos seus pais. Eu espero que você esteja entendendo isso dentro da cultura judaica, dentro do que diz a teologia, né? Nós já pregamos essa mensagem outras vezes, como trazendo para o nosso dia a dia, né? Se perder Jesus de alguma forma, com as lutas, com as dificuldades, mas nessa tarde eu estou trazendo esse esquecer de Jesus aqui, na cultura judaica e dentro da teologia. É o que diz a teologia, que quando esses apóstolos saem de dentro de Jerusalém e vão para fora, eles se perdem na sã doutrina. Eles se perdem na religião de Yeshua. Eles agora vão se voltar, e aí eles estão voltando agora novamente para Jerusalém, ou seja, está voltando, trazendo de novo esse encontro com Yeshua HaMashiach, que os judeus entendem como Jesus e que é o nosso Jesus. Então, através disso aí, a igreja que se tornado uma igreja romana,
se perdem e agora estão voltando novamente para conhecer realmente de volta, para reencontrar esse Jesus que verdadeiramente a Bíblia ensina como Yeshua HaMashiach. Amém, queridos? Que o Senhor venha nos abençoar com esse